Há um momento que um homem jamais esquece. Não no momento em que uma mulher implora por sua atenção. Não no momento em que ela luta pela aprovação dele. Nem mesmo no momento em que ela diz que o ama. É o momento em que ele percebe que não consegue mais controlar a distância emocional entre eles. Porque de repente ela para de correr atrás daquilo que nunca lhe foi dado de graça. E algo dentro dele começa a desmoronar, devagar, em silêncio, psicologicamente. Inicialmente ele não entende o que está acontecendo. O ego masculino é frequentemente condicionado a interpretar a disponibilidade emocional como permanência. Ele presume que a mulher que espera hoje esperará amanhã, que a suavidade em sua voz significa tolerância, que sua paciência significa dependência emocional. E assim, inconscientemente, ele começa a testar a elasticidade de sua alma. Nem sempre com crueldade, por vezes com inconsistência, às vezes em silêncio, às vezes com ambiguidade emocional disfarçada de confusão. Ele desaparece por horas, em seguida retorna com charme. Ele retira o afeto. Em seguida, oferece fragmentos de intimidade suficientes para manter a conexão viva. E a tragédia é que muitas mulheres confundem essa estabilidade com profundidade. Porque homens emocionalmente indisponíveis frequentemente criam o vício psicológico mais forte. Carl Jung entendia isso muito bem. O que está incompleto dentro de nós cria obsessão. O inconsciente sempre busca uma solução. Então a mulher começa a analisar. Demais, ela analisa o tom de voz dele, suas pausas, suas ausências, o significado oculto por trás de cada resposta tardia. E sem se dar conta, ela se abandona lentamente para tentar compreender alguém que nem sequer se compreende. Mas então, algo muda, não em voz alta, não de forma dramática. Ela simplesmente toma consciência, ciente de que o amor não deve ser sentido como uma questão de sobrevivência emocional, ciente de que confusão não é intimidade, ciente de que seu sistema nervoso interpretado a imprevisibilidade como paixão. E essa consciência o aterroriza mais do que a raiva jamais poderia. Porque os homens que jogam jogos emocionais muitas vezes não são movidos apenas pelo poder, são movidos por medo inconsciente, medo da vulnerabilidade, medo da rendição emocional, medo de serem verdadeiramente vistos. Uma mulher que busca constantemente reafirmação o mantém psicologicamente seguro. Porque, enquanto ela o cortejar, ele nunca terá que confrontar seu próprio vazio emocional. Mas no momento em que ela se acalma, tudo muda. Seu silêncio já não parece mais ferido, parece soberano. O distanciamento dela já não me parece manipulador, parece definitivo. E de repente ele se vê obrigado a encarar algo que passou anos evitando. Ele mesmo. Por isso o comportamento que o faz perceber que não pode brincar com você não é agressão. É o autocontrole emocional. É o momento em que uma mulher para de reagir emocionalmente à inconsistência e começa a observá-la com clareza. Marco Aurélio escreveu certa vez que a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. E as mulheres que internalizam constantemente a inconsistência masculina começam a manchar seu mundo interior com dúvidas sobre si mesmas. Elas começam a questionar seu próprio valor em vez de questionar a instabilidade que lhes é projetada. Mas a mulher emocionalmente desperta faz algo diferente. Ela faz uma pausa. E nessa pausa ela vê tudo. Ela percebe como o afeto dele se intensifica quando ela se distancia. Como a atenção dele retorna quando a energia emocional dela se esvai. Como a incerteza dele nunca foi confusão a respeito dela, mas havia um conflito interno. Porque muitos homens são profundamente divididos internamente. Uma parte deseja intimidade. Outra parte teme a perda de controle que a intimidade exige. E isso cria a contradição masculina da qual poucas pessoas falam. Ele quer conexão, mas resiste à exposição emocional. Ele deseja a suavidade dela, mas temores que dependem disso. Ele quer se sentir amado, mas evita situações onde seu ego possa ser ferido. Então ele cria jogos emocionais para manter a superioridade psicológica. Não necessariamente de forma consciente. Na maioria das vezes, esses padrões vivem nas sombras.
Jung descreveu a sombra como as partes ocultas da psique que o ego se recusa a reconhecer. E o comportamento emocionalmente manipulador muitas vezes emerge dessa fragmentação inconsciente. O homem que envia sinais contraditórios pode secretamente temer o abandono. O homem que evita o compromisso pode secretamente temer a inadequação emocional. O homem que mantém as mulheres emocionalmente inseguras pode secretamente sentir-se impotente por dentro. Mas, em vez de confrontar essas feridas diretamente, ele projeta a instabilidade para fora. E a mulher sente as consequências emocionalmente, até que ela acorde. Até que ela perceba que a paz emocional é mais valiosa do que a intensidade emocional. É aqui que começa a transformação dela. Não quando ela aprender a deixá-lo obcecado. Não quando ela aprende táticas de sedução. Não quando ela domina os jogos emocionais melhor do que ele. Não. O poder dela começa no momento em que ela para de negociar o seu valor. E os homens sentem essa mudança imediatamente. Mesmo antes de as palavras serem ditas. Porque a energia emocional se transforma. Suas respostas ficam mais lentas, mais intencional. Ela já não se explica em excesso. Não busca mais esclarecimentos, comportamentos emocionalmente indisponíveis. Já não tenta curá-lo através do autossacrifício. E isso o perturba profundamente. Porque a presença feminina que ele antes presumia que permaneceria emocionalmente acessível, agora lhe parece psicologicamente inalcançável. E seu inconsciente percebe isso antes mesmo de sua mente consciente. Ele começa a pensar mais nela. Não porque ela tenha ficado mais fria, mas porque ela se integrou emocionalmente. Existe uma diferença enorme. A frieza é defensiva, a integração é pacífica. Uma mulher fria ainda busca vingança. Uma mulher soberana quer a verdade. E a verdade muda toda a dinâmica. Porque agora ela consegue enxergar os padrões dele sem personalizá-los. Ela entende que homens emocionalmente maturos frequentemente oscilam entre a busca e o afastamento porque seus sistemas nervosos associam intimidade ao perigo. Feridas da infância, repressão emocional, condicionamento do ego, medo da rejeição, medo de serem engolidos. Tudo isso está escondido, sob a superfície. E pela primeira vez, ela para de tentar salvá-lo de si mesmo. É nesse momento que seus jogos emocionais começam a falhar. Porque a manipulação emocional só funciona onde existe dependência emocional. No momento em que uma mulher se torna internamente centrada, a ilusão desmorona. E ele sente isso, profundamente. Inicialmente ele pode reagir com distanciamento. Depois, a curiosidade. Então uma intensidade emocional inesperada. Porque psicologicamente a incerteza agora recai sobre ele, e é aqui que algo ainda mais profundo começa a surgir. O homem que antes controlava o ritmo emocional da relação subitamente perde a certeza sobre seu lugar no mundo interior dela. Ele percebe o distanciamento dela, mas não consigo decodificá-lo. E aquilo que ele não consegue controlar começa a se tornar uma obsessão, nem sempre conscientemente. Às vezes, manifesta-se como uma atenção repentina. Pensamentos da madrugada, vulnerabilidade inesperada, uma ansiedade que ele não consegue explicar, porque o seu distanciamento emocional ativa algo ancestral na psique masculina. O medo da perda irreversível, principalmente quando a mulher parte emocionalmente antes de partir fisicamente. É isso que mais o perturba. Não é rejeição, não é conflito, mas serenidade. Uma mulher calma que já não precisa de validação torna-se psicologicamente intocável. E ele sente isso com uma clareza aterradora. Porque agora, pela primeira vez, ele entende. Ela é capaz de ir embora sem guardar rancor. E essa constatação o força a confrontar a única coisa que ele passou todo o relacionamento, evitando a profundidade do que ela realmente significava para ele. Existe um tipo específico de silêncio que muda um homem para sempre. Não o silêncio repleto de ressentimento. Não o silêncio concebido para punir. Mas o silêncio de uma mulher que finalmente parou de se abandonar. É quase invisível à primeira vista. Ela ainda fala gentilmente. Sua presença ainda transmite calor.
continua a trilhar a vida com suavidade, mas emocionalmente ela não está mais parada à beira do precipício, esperando ser escolhida. E algo dentro dele começa a entrar em pânico, porque ele consegue sentir a diferença entre um distanciamento temporário e um afastamento emocional permanente. O inconsciente masculino é muito mais sensível a mudanças energéticas do que a maioria dos homens admite conscientemente. Um homem pode ignorar palavras, pode reprimir lágrimas, pode até evitar conversas difíceis, mas ele percebe quando a dependência emocional de uma mulher desaparece. Imediatamente. Isso perturba a estrutura psicológica na qual ele se apoiava inconscientemente. Principalmente se ele passou meses ou anos medindo seu valor através das reações dela. É por isso que alguns homens se tornam mais atenciosos no momento em que uma mulher se distancia emocionalmente. Nem sempre se trata de amor em sua forma mais pura. Às vezes, é uma desestabilização do ego. Às vezes, é o colapso repentino da certeza emocional. Ele percebe que ela não gira mais em torno dele. E o ego vivencia isso como uma perda de controle. Mas por baixo do ego, algo mais profundo está acontecendo. Porque quando uma mulher começa verdadeiramente a se reconectar consigo mesma, ela inconscientemente força o homem a confrontar sua própria sombra. E a maioria dos homens não está preparada para esse encontro. Jung acreditava que tudo que é ignorado na psique não desaparece. Aguarda, oculto sob o comportamento, sob o orgulho, sob as defesas emocionais, até que a vida crie circunstâncias que o forcem a trazer a consciência. Para muitos homens, os relacionamentos se tornam o campo de batalha onde esse material oculto vem à tona. A devoção emocional de uma mulher pode acalmar temporariamente um homem atormentado. Pode distraí-lo do vazio interior. Pode fazê-lo sentir-se desejado o suficiente para evitar confrontar as fraturas não resolvidas dentro de si. Mas quando sua devoção se esvai, as distrações desaparecem. E de repente, ele ouve o silêncio dentro de si. É por isso que homens com estilo de vida emocionalmente evitativo geralmente se tornam mais afetados emocionalmente depois que a mulher para de correr atrás deles. Não antes. Antes, a busca dela o protegia da autorreflexão. Agora, ele precisa ficar sozinho com as consequências de seus próprios padrões emocionais. E a solidão tem o poder de revelar verdades que o ego passou anos reprimindo. Ele começa a repassar os momentos. A paciência dela, a compreensão dela, a ternura que ele considerava natural, a maneira como ela tentou se comunicar calmamente enquanto ele se distanciava. E agora essas memórias retornam com um peso psicológico insuportável. Porque a ausência intensifica a clareza emocional. Sêneca escreveu certa vez que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas o que ele compreendeu profundamente é que a mente amplia aquilo a que não tem mais acesso. Os seres humanos raramente valorizam a segurança emocional enquanto a possuem sem esforço. Só depois de perdê-la é que eles entendem o seu valor. E é aqui que muitas mulheres cometem um erro trágico. No momento em que o homem começa a se recuperar emocionalmente, presume-se que a transformação já tenha ocorrido. Mas a intensidade emocional nem sempre é sinônimo de crescimento emocional. Às vezes ele sente falta da presença dela. Às vezes ele sente falta de reconhecimento. Às vezes ele sente falta de segurança emocional. Mas a verdadeira transformação exige algo, muito mais raro, autoconfrontação. Sem isso, o ciclo se repete. Porque as sombras não resolvidas não desaparecem com um arrependimento passageiro. E é por isso que a mulher emocionalmente soberana se torna observadora em vez de reativa. Ela já não se deixa hipnotizar apenas por palavras. Ela estuda a consistência, responsabilidade emocional, maturidade psicológica. Ela escuta além das entrelinhas. Porque ela finalmente compreende algo profundo. Um homem que teme a vulnerabilidade muitas vezes simulará intimidade sem realmente se entregar a ela. Ele pode falar muito bem, prometa com toda a sinceridade, retorne com paixão. Contudo, ainda permaneço emocionalmente fragmentado internamente. E pessoas fragmentadas criam o amor fragmentado. Essa constatação a transforma completamente.
Antes, ela interpretava a inconsistência dele de forma pessoal. Agora, ela a vê de uma perspectiva psicológica. Antes, ela pensava: o que há de errado comigo? Agora ela pergunta: o que ele está evitando? Dentro de si, essa mudança marca o início do domínio emocional feminino. Não é manipulação. Não são jogos de distanciamento. Conhecimento, consciência pura. E a consciência é perigosa para as dinâmicas inconscientes. Porque os padrões inconscientes precisam de confusão emocional para sobreviver. No momento em que ela enxerga com clareza, ela interrompe o ciclo de alimentação. E é aqui que o conflito emocional masculino se torna ainda mais intenso. Porque agora ele encontra uma mulher que já não reage impulsivamente à sua inconsistência. Ela permanece calma, medido, centralizado, e essa calma o desestabiliza mais do que qualquer confronto emocional jamais conseguiu. Por quê? Porque o caos é algo familiar para pessoas que evitam as emoções. Mas a clareza emocional é assustadora. Uma mulher calma torna-se um espelho. E os espelhos forçam o autorreconhecimento. Quando ela deixa de implorar, acusar, dar explicações excessivas ou de ter colapsos emocionais, ele perde a capacidade de projetar responsabilidade para fora. Ele não consegue mais se convencer de que ela é simplesmente emocional demais ou exigente demais. Agora ele precisa encarar a possibilidade de que a dor dela tenha surgido de sua incapacidade de corresponder à profundidade emocional com honestidade emocional, e essa constatação fere profundamente o ego masculino. Principalmente se, em segredo, ele a amasse mais do que se permitia admitir. Porque muitos homens são condicionados a suprimir a dependência emocional, até que uma perda a ative violentamente. Ele pode ter se importado de verdade, desejava de verdade, realmente temia perdê-la, mas o medo faz coisas estranhas com pessoas emocionalmente instáveis. Alguns se agarram desesperadamente, outros se retiram completamente. Algumas pessoas criam distância porque a intimidade ativa feridas inconscientes ligadas à vergonha, à inadequação ou ao medo da rejeição. E então acontece algo paradoxal. Quanto mais profundamente ele sente, quanto mais ele se torna emocionalmente evasivo. Até que a sua desistência finalmente interrompa o ciclo, e essa interrupção o desperta psicologicamente. Não porque ela o manipulou, mas é porque a ausência emocional dela elimina a anestesia. Agora ele sente tudo. As lembranças ficam mais vívidas. Sua energia se torna insubstituível. Sua calma se torna assustadora. Principalmente porque ele percebe que ela não se perdeu tentando destruir a ele. Ela simplesmente escolheu a si mesma. E há algo espiritualmente devastador em ver uma mulher escolher a paz interior em vez do apego emocional a você. Isso obriga o homem a questionar toda a estrutura do seu comportamento. De repente, suas antigas táticas parecem vazias. As respostas tardias. A ambiguidade emocional. Os sutis jogos de poder. Nada disso funciona mais, porque o valor dela não depende mais do reconhecimento dele. E é aqui que tudo começa a mudar internamente para ela também. Pela primeira vez, ela experimenta a diferença entre solidão e liberdade. A solidão é ânsia por um resgate emocional. Liberdade é alcançar a plenitude emocional interior. Epiteto ensinava que o apego ao que não podemos controlar gera sofrimento. E aos poucos, ela começa a entender que tentar controlar a disponibilidade emocional de outra pessoa estava destruindo sua estabilidade interior. Assim, ela liberta-se da obsessão. Não porque ela tenha deixado de sentir, mas porque ela finalmente entende que o amor sem paz se torna um aprisionamento psicológico. E algo extraordinário acontece depois. Sua energia se suaviza, sua mente clareia. O sistema nervoso dela relaxa. Ela não acorda mais analisando o silêncio. Não mede mais o seu valor através da inconsistência de alguém. Não confunde mais turbulência emocional com paixão. E quanto mais centrada ela se torna, quanto mais ela se torna inesquecível para ele. Porque os homens frequentemente se esquecem das palavras. Esqueça as discussões. Esqueça as emoções passageiras. Mas eles nunca se esquecem da mulher que finalmente os desmascarou completamente
e mesmo assim saiu de lá com elegância. A coisa mais perigosa que uma mulher pode fazer é não ameaçar ir embora. Trata-se de superar emocionalmente a necessidade de ser escolhido. Porque no momento em que isso acontece, toda a dinâmica psicológica se inverte. O homem que antes transitava descuidadamente por essa conexão, de repente começa a sentir algo que não consegue mais controlar. A energia emocional dela não o alcança mais. Não tenta mais decifrá-lo. Não tenta. Mas curar as feridas que ele se recusa a reconhecer em si mesmo. E isso cria um vazio desconhecido dentro dele. A princípio, ele tenta racionalizar a situação. Ele diz a si mesmo que ela está simplesmente distraída. Ocupado. Temporário, mas o inconsciente reconhece a verdade antes do ego. Algo fundamental mudou. Ela já não está emocionalmente disponível da mesma forma, e para um homem acostumado a usar as emoções como arma, essa constatação é profundamente desestabilizadora. Porque muitos homens com estilo de vida emocionalmente evitativo dependem inconscientemente do trabalho emocional das mulheres. Eles se apoiam na paciência feminina para regular a instabilidade que se recusam a enfrentar internamente. A mulher se torna terapeuta, cuidadora, âncora emocional e espelho, tudo ao mesmo tempo. Mas, eventualmente, sua alma se esgota. Não porque ela deixe de amá-lo, mas porque ela começa a se amar o suficiente para parar de participar de sua própria erosão emocional. E é aqui que começa uma profunda transformação em sua psique. Jung chamou isso de individuação, o doloroso processo de alcançar a integridade psicológica, não por meio de validação externa, mas através do confronto com o eu interior. Para muitas mulheres, os relacionamentos se tornam o catalisador desse despertar, especialmente relacionamentos que as forçam a confrontar feridas de abandono, apego ansioso, medo da rejeição e autossacrifício inconsciente. Inicialmente, ela acreditava que o amor exigia compreensão infinita, paciência infinita, acomodação emocional sem fim. Mas, aos poucos, ela percebe algo devastador. Sem limites, a empatia se transforma em autotraição. E uma vez que ela entenda isso, jamais poderá desapender. A antiga versão dela começa a morrer silenciosamente. A versão que tolerava a inconsistência porque ela temia perder a conexão. A versão que explicava demais suas emoções na esperança de finalmente ser compreendida. A versão que confundiu sofrimento emocional com profundidade emocional. Ela agora percebe que grande parte do seu apego não era apenas amor. Era saudade, ansiando por finalmente me sentir completamente escolhida. Totalmente seguro, visto completamente. Mas pessoas emocionalmente fragmentadas não conseguem oferecer presença plena porque elas mesmas estão divididas internamente. E essa constatação muda a forma como ela o vê. Ela para de romantizar a indisponibilidade emocional dele. Ela vê o menino ferido por trás da máscara masculina. Os mecanismos de defesa do ego, a repressão, o medo. Ela agora entende que a inconsistência dele nunca foi prova de sua inadequação. Era uma prova da sua guerra interna. E, estranhamente, essa consciência a torna mais amável. Não se deixa levar pela fraqueza, mas rumo à clareza. Porque mulheres emocionalmente maduras não precisam mais de vilões para se afastarem de algo. Eles simplesmente precisam da verdade. E a verdade a liberta psicologicamente. Ela não desperdiça mais energia tentando forçar a responsabilidade emocional de alguém que se recusa a se encarar. Ela entende que nenhuma quantidade de amor pode curar uma pessoa que se dedica à fuga emocional. Essa é uma das lições mais difíceis que a consciência feminina precisa aprender. O amor pode provocar transformação, mas não pode forçar isso. E é aí que o poder dela se torna quase místico aos olhos dele. Porque a mulher que antes reagia emocionalmente agora irradia serenidade. A imobilidade é profundamente perturbadora para pessoas emocionalmente instáveis. Por quê? Porque a quietude revela o que a distração estava escondendo. Quando ela para de perseguir, o ruído emocional desaparece. E naquele silêncio, ele finalmente sente todo o peso daquilo que quase destruiu. Não porque ela fosse perfeita, mas porque o amor dela era verdadeiro,
e o amor verdadeiro torna-se raro em um mundo psicologicamente fragmentado. Ele começa a se lembrar de detalhes que antes havia ignorado. A suavidade em seus olhos enquanto ela ouvia a segurança emocional que ela tentou criar. A maneira como a presença dela acalmava partes dele que ele nunca compreendeu. E de repente, aquilo que antes parecia banal torna-se sagrado na memória. Porque a distância transforma a percepção, principalmente quando a presença feminina carregava uma profundidade emocional que ele não conseguia apreciar, enquanto protegia seu ego. Marco Aurélio alertou contra a escravidão aos impulsos e às percepções, mas homens com estilo de vida emocionalmente evitativo frequentemente passam anos presos em mecanismos de defesa inconscientes que confundem com força. Eles chamam isso de distância emocional e independência. Eles chamam isso de controle de supressão. Eles chamam isso de paz. Mas, eventualmente, a realidade os confronta, porque as emoções reprimidas não desaparecem. Eles esperam. E quando a mulher se distancia emocionalmente, tudo ressurge de uma vez. Arrependimento, saudade, temer, pesar, especialmente o luto, não apenas a dor pela perda dela, mas a tristeza por pensar na versão de si mesmo que ele poderia ter se tornado ao lado dela. E essa é a tragédia oculta que poucas pessoas discutem. Às vezes um homem não chora apenas pela mulher. Ele lamenta o futuro emocional que sabotou, pois a vulnerabilidade o aterrorizava mais do que a solidão. É por isso que alguns homens voltam a se envolver emocionalmente muito tempo depois do término do relacionamento. Não porque o tempo os tenha curado, mas porque o tempo removeu as distrações que os protegiam de sentir. A psique masculina costuma processar a perda lentamente. As mulheres tendem a vivenciar o luto enquanto ainda estão no relacionamento. Os homens, por sua vez, geralmente começam a sofrer depois que a realidade emocional se torna irreversível. E então, a mulher mudou, profundamente. Ela passou meses reconstruindo seu mundo interior, reconectando-se consigo mesma, aprendendo a paz, aprender a estabelecer limites, aprender a discernir as emoções. E algo extraordinário acontece durante esse processo. Ela deixa de precisar de um desfecho da parte dele, porque o verdadeiro encerramento é a integração psicológica. É compreender a lição tão profundamente que o sistema nervoso deixa de ansiar pelo ciclo. Esta é a evolução feminina em sua forma mais elevada. Não está ficando mais frio. Não se tornar cínico. Tornar-se consciente. E as mulheres conscientes aterrorizam os homens emocionalmente imaturos porque estes não podem mais ser manipulados por meio da inconsistência. Ela já não confunde atenção com intenção. Não confunda mais química com segurança emocional. Já não interpreta migalhas de pão como amor. Os padrões dela aumentam naturalmente porque o respeito próprio dela aumenta primeiro. E então algo ainda mais profundo começa a emergir. Pela primeira vez na vida, ela experimenta a solidão emocional sem o vazio emocional. Isso muda tudo. Porque, uma vez que uma mulher descobre a paz interior, a validação externa perde seu poder viciante. Ainda ama. Ainda sinto isso profundamente. Ainda deseja intimidade. Mas ela já não abandona a sua estabilidade interior para manter alguém emocionalmente próximo. E isso cria uma energia feminina completamente diferente. De castigo. Magnético. Intocável. Não porque ela se tornou emocionalmente indisponível, mas porque ela finalmente se tornou emocionalmente completa. E os homens sentem essa transformação instintivamente. Principalmente o homem que um dia acreditou que ela sempre permaneceria. Emocionalmente acessível, não importando quão descuidadamente ele lidasse com seus corações. Agora ele a vê de forma diferente. Não como alguém que busca sua aprovação, mas como alguém capaz de existir maravilhosamente bem sem isso. E nada humilha mais o ego masculino do que perceber que a mulher que ele subestimou transcendeu completamente a necessidade de sua validação. Chega um momento na transformação emocional em que a mulher não pergunta mais: por que ele fez isso comigo? Em vez disso, ela começa a fazer uma pergunta muito mais perigosa: por que eu estava disposto a tolerar tão pouco por tanto tempo? E essa questão altera a arquitetura de todo o seu mundo interior,
porque agora o foco se desvia dele e se volta para ela, em direção às feridas inconscientes que faziam a inconsistência parecer inebriante. Os padrões da infância que lhe ensinaram que o amor precisa ser conquistado através da existência emocional. Em direção às partes de sua psique que confundiam anseio com destino, é aqui que o trabalho com a sombra realmente começa. Não se trata de culpá-lo incessantemente. Não se trata de demonizar a masculinidade, não fingindo que nunca o amou, mas, ao confrontar corajosamente os contratos emocionais ocultos que vivem em seu inconsciente. O contrato que dizia: se eu amar com intensidade suficiente, finalmente serei escolhido. O contrato que sussurrava: se eu tiver paciência suficiente, ele se tornará emocionalmente disponível. O contrato que a convenceu: meu valor aumenta quando salvo pessoas feridas. E, lenta e dolorosamente, ela percebe que muitas dessas crenças nunca foram amor, eram estratégias de sobrevivência. As adaptações psicológicas se formaram muito antes de ele entrar na vida dela. Jung acreditava que feridas inconscientes moldam a atração nos relacionamentos. Muitas vezes, somos atraídos não pelo que é saudável, mas pelo que nos parece psicologicamente familiar. É por isso que relacionamentos com pessoas emocionalmente indisponíveis podem parecer estranhamente viciantes. O sistema nervoso confunde imprevisibilidade com significado emocional. E a mulher finalmente enxerga a verdade. Ela não era viciada apenas nele. Ela era viciada no ciclo emocional. A espera, a incerteza, a afeição intermitente, os breves momentos de proximidade após o distanciamento emocional. E a validação intermitente é um dos mecanismos de defesa psicológicos mais fortes que existem. Porque a mente humana se apega com mais força àquilo que é inconsistente, mas a consciência dissolve a ilusão. E uma vez que ela se torna consciente do ciclo, não consegue mais participar dele inconscientemente. É por isso que a energia dela começa a mudar de maneiras que ele não consegue compreender completamente. Ela já não busca nele segurança emocional, já não monitora ansiosamente o seu comportamento, já não entra em colapso interno sempre que se distancia de alguém. Em vez de, ela observa, silenciosamente, claramente, e a calma dela começa a assombrá-lo, porque o caos emocional outrora lhe dava controle psicológico. Enquanto ela reagisse intensamente, ele conseguia evitar olhar para dentro de si. O foco emocional dela permanecia fixo nele, mas agora sua atenção voltou-se para si mesma. E isso cria um espelho do qual ele não consegue escapar. De repente, ele percebe a maturidade emocional que lhe faltava, a vulnerabilidade que ele evitou, a consistência que ele não conseguiu demonstrar. E o arrependimento começa a crescer dentro dele. Como um eco, nada dramático a princípio. Sutil. Um pensamento antes de dormir. Uma lembrança durante uma viagem de carro. Sua voz retornava inesperadamente em momentos de silêncio. Porque aquilo que o ego reprime conscientemente muitas vezes ressurge simbolicamente através do inconsciente. Ele começa a comparar os outros a ela, buscando sua profundidade emocional em diferentes rostos, tentando recriar a sensação de segurança que ela antes oferecia naturalmente. Mas a presença feminina não pode ser replicada mecanicamente, principalmente quando vinha de uma mulher que amava de verdade, de alma. E é aqui que o luto masculino se torna profundo, porque, eventualmente, ele percebe algo devastador. Ela não era difícil de amar, ela era difícil de manipular. Existe uma diferença enorme. Mulheres emocionalmente soberanas muitas vezes parecem difíceis de lidar apenas para homens que se beneficiaram do desequilíbrio emocional. Uma mulher com limites definidos impõe responsabilidade. A psicológica. Ela não pode ser controlada indefinidamente pelo silêncio, pela inconsistência ou pelo distanciamento emocional. Eventualmente, sua consciência desperta. E as mulheres despertas transformam o destino emocional de todos os relacionamentos em que se envolvem posteriormente, porque agora ela reconhece sinais de alerta imediatamente, não por paranoia, por meio do discernimento. Ela percebe uma indisponibilidade emocional por trás do charme, evitar os sentidos por trás do carisma. Percebe o ego por trás de uma falsa confiança.
e ela já não romantiza o potencial em detrimento da realidade. Esta é uma das maiores formas de evolução feminina. A capacidade de enxergar as pessoas com clareza sem precisar resgatá-las emocionalmente. Epiteto ensinava que o sofrimento surge do apego ao que está fora do nosso controle. E ela finalmente compreende que a prontidão emocional de outra pessoa nunca esteve sob seu controle. Nenhuma beleza seria capaz de curar seu medo. Por mais paciência que fosse, nenhuma dose de repressão conseguiria dissipar sua angústia. Nenhuma quantidade de amor seria capaz de forçar sua integração psicológica. Aquela jornada pertencia a ele, e aceitar isso a liberta, completamente. Pela primeira vez ela experimenta o amor sem se abandonar, compaixão sem excessos, empatia sem colapso emocional. E esse equilíbrio interno transforma a energia dela em algo quase sagrado. Os homens percebem isso instantaneamente, porque não há nada mais magnético do que uma mulher que não precisa mais de validação externa para se sentir completa. Sua presença traz calma, de castigo, intencional. Ela já não tenta convencer ninguém do seu valor. E, ironicamente, é nesse momento que as pessoas começam a perceber isso com mais facilidade. Principalmente ele. Porque agora ele vê o que não conseguia ver antes. Sua profundidade emocional nunca foi sinal de fraqueza. Sua sensibilidade nunca foi desespero. O amor dela nunca foi algo comum. Era inteligência emocional, coragem emocional, disponibilidade emocional. Coisas que muitas pessoas buscam desesperadamente depois de destruí-las. E essa constatação o torna humilde por dentro, principalmente se ele passou anos confundindo distanciamento emocional com poder. Porque o verdadeiro poder nunca esteve em negar afeto. O verdadeiro poder reside na capacidade de permanecer emocionalmente honesto sem se perder. E agora ela finalmente entende isso. O que significa que o relacionamento independentemente do seu desfecho, a transformou espiritualmente. Ela já não teme o abandono da mesma forma, porque ela descobriu algo mais profundo do que apego: autoconfiança. Ela confia em si mesma para se afastar da inconsistência. Confia em si mesma para superar uma desilusão amorosa. Confia em si mesma para não trair sua própria paz em troca de uma proximidade emocional passageira. E a autoconfiança muda tudo. Isso muda a forma como ela ama, o jeito como ela fala, a maneira como ela escolhe as pessoas, até mesmo a maneira como ela lida com o silêncio. Agora o seu silêncio já não é de ansiedade. É sagrado. E é aqui que a psique masculina muitas vezes experimenta seu maior colapso interno. Porque ele percebe tarde demais que a mulher que ele pensava que sempre estaria emocionalmente disponível se tornou inalcançável devido a velhos padrões. Os jogos deixaram de funcionar. A distância já não a controla. A inconsistência já não desestabiliza o seu sistema nervoso. Ela evoluiu, emocionalmente para além da versão de si mesma que ele conhecia. E de repente, ele entende a verdade que passou todo o relacionamento evitando. Uma mulher se torna inesquecível no momento em que para de se sacrificar para ser amada. No fim, a maior transformação nunca teve a ver com fazê-lo se arrepender de tê-la perdido. Tratava-se dela finalmente se reencontrar consigo mesma. Porque em algum ponto entre esperar pela consistência, aguardando confirmação, aguardando honestidade emocional, havia se afastado de seu próprio centro, tão lentamente que ela mal percebeu. É isso que relacionamentos emocionalmente desequilibrados costumam fazer. Eles não destroem uma mulher de uma vez. Eles a corroem silenciosamente, através da ruminação excessiva, através da hipervigilância emocional, através da constante pergunta inconsciente: o que devo fazer para finalmente me sentir seguro aqui? E a tragédia é que, quanto mais ela se abandonava tentando preservar a conexão, mais psicologicamente instável essa conexão se tornava, porque o amor não pode prosperar onde existe autotraição. Cedo ou tarde, a alma começa a resistir àquilo que a mente tenta racionalizar. E essa resistência é sagrada. É o eu interior que se recusa a desaparecer completamente. Inicialmente, ela confundiu essa resistência com ansiedade. Por medo, para a sensibilidade emocional. Mas,
Com o tempo, ela compreendeu a verdade mais profunda. Seu espírito tentava salvá-la de um amor que exigia o seu próprio apagamento. Assim que essa constatação entrou em sua consciência, tudo mudou para sempre. Não imediatamente. A transformação raramente é dramática no início. Acontece silenciosamente. Nos momentos em que ela para de checar o celular compulsivamente. Nos momentos em que ela já não sente pânico durante o silêncio. Nos momentos em que ela escolhe descansar em vez de se deixar levar pelas emoções. Pequenas decisões. Pequenos gestos de amor próprio. Mas, psicologicamente, esses momentos são enormes, porque cada vez que ela escolhe a si mesma em vez da obsessão emocional, o sistema nervoso começa a reescrever sua compreensão do amor. Agora a paz começa a parecer atraente. A consistência começa a transmitir segurança. A maturidade emocional começa a parecer desejável. E o velho caos perde seu poder de sedução. Isso é verdadeira cura. Não se tornar emocionalmente insensível. Não estou fingindo que o relacionamento nunca importou. Mas chegando a um ponto em que as memórias já não controlam seu estado emocional, ela consegue pensar nele sem desmaiar. Lembremo-nos dele sem romantizar o sofrimento. Sentir falta dele sem se abandonar. Isso é soberania emocional. E, ironicamente, esse é muitas vezes o momento exato em que ele começa a compreender o valor dela mais profundamente. Porque agora ele consegue vê-la sem a confusão emocional que antes o distraía. Ele percebe a paciência que ela demonstrou, o trabalho emocional que ela carregava, a lealdade que ele presumia que permaneceria para sempre. E por baixo de tudo isso, ele vê a própria mulher, não o papel que ela desempenhou em regular a solidão dele. Não era a segurança que ela proporcionava ao ego dele. Não a rede de segurança emocional da qual ele dependia inconscientemente, mas a sua essência, sua profundidade, a presença dela, o coração dela. E essa constatação o fere de maneiras das quais o orgulho não pode protegê-lo. Porque, no fundo, muitos homens com estilo de vida emocionalmente evitativo sabem reconhecer quando encontram uma mulher excepcional. Eles simplesmente não sabem como receber amor sem medo. Então eles testam. Controle isso, afastem-se disso. Até que, eventualmente, aquilo que eles temiam perder se torna aquilo que eles perdem. E isso cria uma das formas mais profundas de sofrimento masculino. A consciência de que suas defesas emocionais destruíam a intimidade que ele secretamente mais desejava. Mas agora, ela entende algo que ele ainda tem dificuldade em aceitar. O amor não deveria exigir o abandono emocional de si mesmo. Isso se torna seu novo alicerce. Não é a perfeição. Não é frio. Não é cinismo. Verdade. Verdade simples e concreta. Ela não precisa mais decifrar sinais contraditórios porque pessoas emocionalmente disponíveis se comunicam com clareza. Ela já não romantiza a inconsistência emocional porque a paz agora lhe parece mais bela do que a intensidade. Ela não tem mais medo de ir embora porque finalmente sabe que seu valor existe independentemente de quem a escolhe. E essa clareza interior irradia para o exterior. A energia dela muda completamente. Ela possui uma certa delicadeza, mas também limites. Compaixão, mas discernimento. Cordialidade, mas estabilidade emocional. Ela já não ama por desespero. Ela ama com plenitude. E as pessoas sentem a diferença imediatamente, principalmente ele, porque a mulher para quem ele um dia pensou poder voltar a qualquer momento tornou-se emocionalmente intocável não por amargura, mas por amadurecimento. Ela não pertence mais à versão de si mesma que tolerava a confusão em nome do amor. Essa versão já era. E o que surgiu depois é muito mais poderoso, uma mulher conectada à sua intuição. Uma mulher que já não se deixa hipnotizar pela inconsistência emocional. Uma mulher capaz de amar profundamente sem se perder de si mesma. Esse é o tipo de energia feminina que transforma gerações. Porque mulheres emocionalmente curadas param de transmitir a dor adiante. Elas param de ensinar às filhas que o amor exige sofrimento. Elas param de acreditar que a resistência emocional é prova de devoção. Em vez disso, elas incorporam uma nova verdade. O amor verdadeiro traz clareza, segurança, presença, paz.
E tudo aquilo que destrói repetidamente a paz interior não é intimidade. É um trauma não resolvido em busca de familiaridade. Essa compreensão a liberta completamente. Agora ela pode amar sem medo de abandono, controlando suas escolhas. Agora ela pode ir embora sem precisar de vingança. Agora ela pode perdoar sem reabrir a porta para o caos emocional. Porque o perdão já não significa acesso. E a maturidade emocional ensina-lhe que o encerramento nem sempre se resume a uma conversa. Às vezes, o encerramento acontece quando a alma finalmente diz: eu mereço mais do que incerteza, nesse momento que tudo muda. Não externamente, internamente. O sistema nervoso se torna mais flexível. A mente se aquieta. O coração volta a ficar estável. E pela primeira vez em muito tempo, ela não está mais tentando ser suficiente para alguém incapaz de reconhecê-la plenamente. Ela é suficiente por si mesma, completamente. E é esse comportamento que, em última análise, o faz entender que não pode mais brincar com ela. Não raiva. Não se trata de vingança. Não são jogos emocionais. Mas a presença calma e inegável de uma mulher que finalmente reconhece seu valor não diminui simplesmente porque alguém deixou de honrá-lo. Uma mulher que já não corre atrás, não implora mais, já não se abandona por um afeto passageiro. Uma mulher que escolhe a paz interior em vez da confusão emocional. Uma mulher que finalmente escolhe a si mesma.